Muito boa tarde a todos. Boa tarde, prefeito Ricardo Nunes. Obrigado pela oportunidade, cumprimentar os colegas da mesa e já rapidamente, para sermos objetivos, passar aqui para a nossa apresentação. Por gentileza. Por favor, soltar a apresentação. Obrigada. Nós iremos falar um pouquinho para vocês aqui do contexto do contrato de concessão. Então, lembrando que é uma concessão dos serviços funerários e cemiteriais, envolvendo a gestão, operação, manutenção e a exploração dos 22 cemitérios da cidade e dos serviços funerários, e tudo isso dividido em 4 lotes. São contratos que prevêem aí 25 anos de vigência. As assinaturas ocorreram em 22 de novembro, de 3 lotes, o 1, o 2 e o 4. O bloco 3 no dia 6 de janeiro, na mesma data, sendo dado ordem de início para os 4 blocos. Então, devemos considerar que a concessão já teve início há 60 dias atrás, a primeira fase dela, ocorrendo ainda com a operação do serviço funerário, e uma fase assistida das empresas, assistindo o serviço funerário trabalhar todo o sistema. Pode passar, por gentileza. Então, aqui a gente consegue compreender que os serviços funerários, o serviço funerário do município, ele é operado pelas 4 concessionárias no âmbito de todo o município. Eles atuam em regime de concorrência, então o município pode contratar qualquer uma das concessionárias para os serviços funerários, e aí sim, por bloco, cada uma delas administra um bloco de cemitérios. O bloco 1 compreendendo Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa 1 e 2 e Vila Mariana. O bloco 2 do Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha. O bloco 3, Campo Grande, o Lajeado, Lapa, Palhelheiros e Saudade. E o bloco 4, Freguesia do Ó, Itaquera, Penha, São Luís, São Pedro e o Vila Alpina com o crematório. João Manuel, deixa eu só dar um destaquezinho aqui, por favor, que é importante, porque para os serviços cemiteriais a gente tem ali a divisão. Porém, as 4 concessionárias, elas vão poder atuar em toda a cidade, onde a gente busca fazer com que a concorrência entre, uma vez que a gente tem o teto de cobrança pela tabela, a gente vai fazer com que entre elas possam ofertar o bom serviço, o bom atendimento e gerar concorrência entre elas, com a possibilidade de ampliar o melhor atendimento, a gente poder fazer a melhor prestação de serviço para a população. Então, só deixar esse destaque. Sim. Então, cada uma das 4 pode operar o serviço em toda a cidade, destacando, com esse incentivo da saudável concorrência entre eles. Perfeito. Como o prefeito também somou anteriormente, por meio de 23 pontos, né, prefeito? Anteriormente, pelo serviço funerário, são hoje, atualmente, 10 agências funerárias. Minimamente, pela concessão, nós teríamos 4 por cada bloco, seriam 16, e nós já iniciamos a concessão com 23 agências, prefeito. Então, nesse ponto de oferta do serviço ao munícipe, a gente tem uma ampliação bastante grande do número de pontos aí. Pode passar, por gentileza. Aí eu trago alguns números referente à concessão, né? A outorga, que nós tivemos valores expressivos aí, nós tivemos um ágio médio de 20% aproximadamente, então somou aí 646 milhões das outorgas, devemos ter aí cerca de 700 milhões de investimento, então em benefícios econômicos projetados aí ao final da concessão, cerca de 2 bilhões 167 milhões para o município de São Paulo, por meio desses contratos de concessão. Pode passar, por gentileza. Aqui, com relação às gratuidades, que eu começo o tópico que o prefeito pediu para que eu fosse bastante, não poupasse informações. Primeiro, quem pode ter aí o benefício da gratuidade, né? Então, o membro da família do falecido, que tem a renda familiar per capita até meio salário mínimo nacional, que esteja inscrito no CAD único, o pessoal que esteja cadastrado no CISRUA e os doadores de órgão, de acordo com a lei, desde que optem pelo serviço funerário social. Tá? Quem estiver nas condições abaixo, que estiver no BPC, que estiver cadastrado no CISRUA ou tiver aí no cadastro único, também fica dispensado de comprovar essas situações, já tem direito diretamente à questão da gratuidade. Pode passar, por gentileza. Com relação ao funeral social, o que compreende um funeral social hoje, que é o valor que o prefeito me pediu para que pusesse em primeira lâmina, e eu fui um pouquinho displicente aí, esqueci de trazer para frente. O funeral social contempla o caixão, o traslado, o cerimonial para o velório, o aluguel da sala de velório e o sepultamento. Esse valor praticado pelas concessionárias ficará fixado em R$ 566,04, com uma redução de 25% em relação
ao valor atual. E ao lado, a questão das gratuidades, o que contempla a gratuidade? A urna funerária, o transporte, o cerimonial e a sala de velório por 2 horas. Tá? Mas também o sepultamento, gaveta unitária pelo período de 3 anos e o valor da exumação, tá? Ou cremação, no caso. Da cremação, só é importante falar que a gente aprovou uma lei na Câmara Municipal que não era permitido a gratuidade para a cremação, então hoje a gente tem uma lei municipal que, se optarem pela cremação, também poderá ser pelo serviço gratuito. E lembrando também da cremação, prefeito, hoje nós atuamos com o crematório da Vila Alpino, o crematório público da cidade de São Paulo, e é obrigação das outras 3 concessionárias, cada uma ter um crematório futuramente dentro de cada lote, compondo o valor de investimento que eu passei para vocês agora há pouco. Pode passar, por gentileza. Aqui, com relação aos benefícios trazidos pela concessão na rede cemiterial e do serviço funerário, então a gente tem a revitalização dos cemitérios e do crematório existente. Então, 3 concessionárias construirão novos crematórios e a concessionária que assumiu o Vila Alpina tem a obrigação de reformar o Vila Alpina. Tá? Gestão e administração, os registros eletrônicos dos serviços e elaboração dos relatórios serão feitos todos digitais pelas concessionárias. A gente tem orientado também um investimento bastante grande no atendimento e orientação, e aqui eu trago a questão das agências, que foi uma contribuição bastante grande trazida já pelas concessionárias, não só honrando os 16 pontos, mas uma ampliação para as 23 deles. A manutenção das instalações, bens e equipamentos mobiliários, em todo o sistema. As gratuidades, a assunção das gratuidades, o pessoal que está em condição de ir para o suficiência econômica e os doadores. A implantação de memoriais em homenagens dos mortos políticos e armazenamento de todas as ossadas existentes. Com relação à segurança também, uma expectativa bastante grande da melhora da segurança desses cemitérios. E a zeladoria e limpeza da área externa das sepulturas, edificações e equipamentos e áreas verdes dos cemitérios, que deve ter um incremento bastante grande com a nossa concessão. Acho que eles não estão vendo. Perfeito, perfeito. Então, essas são o que eu acabei de dizer aqui, das melhorias trazidas ao sistema por meio da concessão. Pode passar, por gentileza. E aí, por último, para a gente poder, de um modo mais visual, entender, então, o grupo Consolare, que é o lote 1, contempla aí os cemitérios Consolação, Quarta Parada, Tremembé, Vila Formosa e Vila Mariana. Eles terão 4 agências distribuídas nesses endereços que estarão disponíveis para todos. O grupo Cortel, com Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Cachoeiria, e terão aí 6 agências. O Grupo Maia, com o Cemitério do Campo Grande, Lajeado, Lapa, Palheireiros e Saudade, operando aí com 5 agências. E, por último, o Grupo Velar, que ficará com Freguesia do Ó, Itaquera, Penha, São Luís, São Pedro e Crematório de Vila Alpina, operando com 8 agências. Nós tivemos também, prefeito, eu agradeço aqui a presença do secretário da Smith, frequentes reuniões aqui, lideradas pela nossa diretora Carolina, quem eu agradeço e parabenizo também, além da nossa diretora colegiada, foi quem encaminhou as tratativas com o serviço funerário, um afinamento bastante grande aí do 156 da Prefeitura. A parte do serviço funerário vai estar na opção 0, que é a primeira opção que entra na ligação do 156, e, gentilmente, o pessoal destacou a equipe dos servidores mais articulados da equipe do 156 para fazerem esse primeiro atendimento. Fica à disposição também o site da Prefeitura de São Paulo e da SP Regula, que a partir da 0 hora estarão já reformulado com todas as informações dos serviços. E, por último, a página de todas as 4 concessionárias, que também estão altamente instruídos, estão aqui, inclusive, nos acompanhando. Tiveram aí um bate-bola bastante grande, prefeito, com o próprio serviço funerário, que passou todas as recomendações para que os munícipes sejam atendidos da melhor forma, toda aquela expertise ao longo dos anos de atendimento do serviço funerário, do bom atendimento, né, coronel, foi passado para eles, para que nós possamos ter os concessionários operando esse serviço público na forma de concessão, da melhor forma possível, concorrendo entre si, sim, mas de forma harmônica, e numa transição menos traumática possível, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma turbulência aí, porque nós sabemos que é um momento difícil dos familiares dos municípios de São Paulo, que tem o encargo de contratar esse serviço, de levar à família um bom atendimento, uma boa acolhida, e com certeza está tudo preparado para que façamos isso a partir de amanhã, às 7 da manhã, através dos nossos 4 concessionários, a quem também agradeço
esse período, prefeito, na comissão de transição, de longo diálogo, né? A Carolina estabeleceu um calendário frequente ali de reuniões conjuntas semanais às quartas-feiras, ainda assim com reunião individual com cada um dos blocos por todas as semanas aí desses últimos 60 dias. Então, com certeza, foram afinados todos os detalhes. O Serviço Funerário também estabeleceu um plano de contingência bastante robusto, está sendo criada uma sala de administração de urgências para os primeiros dias da nossa concessão. Então, a nossa expectativa é que o munícipe tenha aí uma transição sob o aspecto de lidar com a burocracia o menos perceptível possível, né? Então, a expectativa da concessão da melhoria do serviço, por isso que o fizemos, sem dúvida, e a transição aí das contratação dos primeiros dias sem turbulência, sem intercorrência para os munícipes. Muito obrigado.